Amém. Que esta canção é um verso bíblico, portanto é a palavra inspirada de Deus. Não sei se vocês prestaram atenção, mas o cântico diz: aquele que me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e me manifestarei a ele. Olha que verso lindo das Escrituras. Aquele que me ama, guarda. Você quer saber se ama a Deus? É só verificar se você guarda a sua palavra. Vamos ler Malaquias 3:10. Vocês conhecem de cor e salteado. O que é que diz em Malaquias 3:10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja, eu não estou ouvindo os crentes, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, não estou ouvindo os crentes, e derramar sobre vós bênção sem medida. Amém? Os crentes deviam conhecer este verso, não só João 3,16, nem só o Salmo 23. Vamos meditar na palavra de Deus. Crer em Deus é também crer na sua palavra. O discípulo que diz crer em Deus e não cumpre com a sua palavra, não ama, conforme a canção que eu não combinei com a Laila, que ela ia cantar hoje. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, e ele foi encontrar-se com os seus discípulos que estavam pescando lá no mar de Tiberíades, e ele preparou um café da manhã com os seus discípulos, pães e peixes, assou uns peixes lá na praia, e os discípulos não reconheceram que era o Senhor, depois reconheceram. E Jesus conversou com eles, mas chamou Pedro à parte e fez uma pergunta a Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus repetiu umas 2 vezes essa pergunta que incomodou Pedro. E essa pergunta deve nos incomodar. A pergunta é se nós amamos a Jesus, se nós amamos a Deus, se nós amamos a sua palavra, se nós amamos a sua igreja, se nós amamos a sua obra neste mundo. Essas coisas devem nos incomodar. Pedro ficou incomodado com esta palavra. E a nossa vida cristã se resume a nisso. Se resume em saber se nós amamos a Deus, se nós amamos a sua igreja, se nós amamos a sua palavra. Aquele que diz que me ama, amará a minha palavra, disse o Senhor Jesus. Então, e na palavra de Deus, ele nos ensina tantas coisas, ele nos ensina a amar o próximo, ele nos ensina a perdoar, há ensinos que são expressos nas Sagradas Escrituras. Há outros que são ensinos tácitos. E às vezes nós damos mais importância as coisas não expressas nas Escrituras do que aquilo que está expresso. Às vezes nós damos mais importância ao ensino acidental da palavra do que o ensino expresso da palavra. Por exemplo, a palavra de Deus nos diz com clareza, amai-vos uns aos outros. A palavra de Deus nos diz com clareza, amai a vossos inimigos. Não é? Mas a palavra de Deus não nos diz com clareza tantas outras coisas que nós fazemos, né? Nós estamos preocupados com a irmã que corta o cabelo, nós estamos preocupados com o jovem que coloca um brinco na orelha, nós estamos preocupados com o tamanho do vestido da irmã ou do seu decote, nós damos uma ênfase muito grande sobre estas coisas, sobre esses costumes, e nós vamos nos esquecendo das coisas que são realmente essenciais na vida cristã. E a palavra de Deus nos ensina com muita clareza a respeito do método de Deus para a sua igreja.
o método que Deus usa para o sustento da sua igreja, que a palavra de Deus nos chama de dízimo. Eu ouço ao longo dos meus 38 anos de pastor, alguns crentes me fazerem afirmações que me deixam muito preocupado. Por exemplo, uma delas é assim: pastor, eu não sou um dizimista fiel, porque dízimo é algo do Velho Testamento. Então, quando eu ouço uma palavra dessa, eu fico assim preocupado. Se o dízimo é algo do Velho Testamento, então eu não posso mais usar o Velho Testamento. Então, por exemplo, eu não posso usar o Salmo 23, que é tão lindo, né? Quando nós dizemos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Onde é que está o Salmo 23? No Velho Testamento. Eu não posso usar, por exemplo, o Salmo 121, que eu gosto muito. E eu gosto tanto que eu sei decorado, né? O Salmo 121 é Velho Testamento. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Isso é Velho Testamento. Eu também não poderei usar textos do Levítico, dos livros da lei, porque é Velho Testamento. Eu não posso, por exemplo, usar se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não posso, porque é Velho Testamento. Não posso usar nenhum texto dos profetas maiores ou menores, porque é Velho Testamento. Meus irmãos, o método de Deus para o sustento da sua igreja, sustento do seu povo e da sua obra, se chama dízimo. E dízimo não é algo do Velho Testamento. Abraão deu o dízimo antes da lei. Depois Moisés regulou e virou lei de Moisés. Mas aí veio Jesus e falando aos fariseus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, abra sua Bíblia aí, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 23, que nós vamos encontrar essa palavra de Jesus. E aí, irmãos, não é Velho Testamento, aí é Novo Testamento, né? Aí a gente não tem como fugir desse negócio, só se rasgar a Bíblia, né? Então vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e omitis o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devias fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, os fariseus eram dizimistas fiéis. Olha, alguns versos das Escrituras me deixam assim, muito perturbado. Algumas expressões que me perturbam. Uma delas é esta expressão, assim como. Assim como, olha só. E Jesus diz na sua palavra, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entraremos no reino dos céus. E quando eu leio na Bíblia que os fariseus eram dizimistas fiéis e eu não sou, significa dizer que eu sequer sou um fariseu. E os fariseus eram dizimistas fiéis. Os judeus são dizimistas fiéis até hoje. Você sabia que os muçulmanos são? Os judeus são dizimistas fiéis. Os fariseus eram dizimistas fiéis. Então, quando eu não sou dizimista fiel, eu não estou apenas negando a palavra de Deus e o meu amor a Deus, mas eu sequer me igualo aos fariseus. Você já parou para pensar nisso? E Jesus é que diz, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. Então os fariseus eram tão legalistas que eles davam o dízimo da hortelã. Vocês que plantam em casa, têm suas hortas, hortelã, endro, cominho, que são aquelas coisas tão pequenas. Os fariseus tiravam o dízimo destas coisas. E Jesus não os condena por isso. O problema é que os fariseus levavam a lei ao pé da letra e esqueciam as coisas mais importantes, a justiça, a misericórdia, o amor, o perdão, não é? Eu preciso ser dizimista fiel, mas eu vou vestir o pobre que bate à minha porta, eu vou ajudar
aquele que está na prisão, eu vou ajudar aquele que está necessitado, eu vou vestir alguém, não é? Eu preciso ser dizimista fiel, a minha justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus, mas eu vou continuar praticando a justiça, eu vou continuar praticando a misericórdia, eu vou continuar praticando a graça de Deus que me alcançou através de Jesus Cristo. Nós não somos salvos pelas obras, mas a fé que não se transforma em atos de obediência não é fé válida para a salvação. Dízimo, portanto, é uma prova de fé. Não é apenas uma prova de fé, da fé que nós depositamos em Deus, mas o dízimo também é uma prova de amor. Quando nós entregamos o nosso dízimo, aliás, que não é nosso, dízimo não é coisa nossa, dízimo é do Senhor, nós estamos dizendo assim: Senhor, nós te amamos. E porque nós te amamos, queremos ver a tua obra crescer neste mundo. Dízimo é uma prova de amor a Deus e amor ao nosso próximo. Dízimo também é uma prova de santificação. Santificação faz parte do viver do crente. A palavra de Deus nos diz com clareza, não é de forma tácita: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde os nossos compromissos suplantam a nossa fé em Deus, a nossa religiosidade. E o que eu estou dizendo, a maior prova disso está em olhar estas poltronas vazias no domingo de manhã, porque o Brasil vai jogar às 3 horas da tarde. Perceberam isso? Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Santificação é separação. Nós fomos separados por Deus porque somos um povo especial. Nós somos a nação santa de Deus, nós temos compromisso com Deus, com a sua palavra. E os compromissos com Deus não podem suplantar os meus compromissos. Prestem atenção nisso. A palavra de Deus nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas. Que demais coisas são essas? Os seus compromissos, as suas atividades, aquilo que você tem fora do reino de Deus, vem em segundo, terceiro, quarto plano. Mas em primeiro lugar, vem a sua fé, vem a sua obediência, vem o seu amor a Deus. E nós temos 7 dias na semana. Escolhemos um único dia para adorar a Deus. E esse único dia, a igreja precisaria estar toda reunida. Ah, pastor, mas eu não preciso para entregar meu dízimo. Eu não preciso ir à igreja, basta que eu saiba a conta bancária, eu faço transferência eletrônica. Eu não preciso ir à igreja para entregar o meu dízimo. E você acha que nós estamos querendo o seu dízimo? Nós estamos querendo você, nós queremos ver você crescer, nós queremos ver você crescer em comunhão, em graça. E quando nós deixamos de vir ao culto, nós perdemos a bênção do culto da comunhão, de encontrar os irmãos, de dizer para ele: eu senti sua falta, você faz falta na minha vida. E aí você não vem: ah, mas eu enviei meu dízimo. E você acha que não está preocupado com o seu dízimo? O beneficiário de você entregar seu dízimo é você. Deus não precisa do seu dízimo. Aliás, Deus não precisa de nada, irmãos. Deus não precisa nem do meu louvor. Tivemos um cântico lindo aqui que a Laila trouxe, a palavra de Deus cantada. Vocês acham que Deus precisa do louvor da Laila? Mas quando a Laila canta, quem é a abençoada? Ela e todos nós. Mas Deus não precisa do nosso louvor. Deus não precisa da nossa adoração. Quando nós adoramos a Deus, os beneficiários somos nós. Porque dele é o ouro e a prata, tudo é dele, tudo provém dele, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele se autossustenta, ele não precisa de coisa alguma. Então veja a beleza, irmãos, da gente vir ao culto, de poder adorar a Deus, de poder contribuir para a expansão do seu reino. E a gente fica em casa. Os irmãos não deveriam estar ouvindo isso, né? Quem deveria estar ouvindo é quem está em casa. Mas vocês transmitam. Olha, você que não veio, manda uma mensagenzinha pelo WhatsApp. Meu irmão, você não veio, você perdeu. Eu não sei se está sendo gravado o sermão. Aí você manda o áudio
para os irmãozinhos que não vieram, você está perdendo. O escritor aos Hebreus diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Naquela época já tinha isso, viu? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Se eu fosse escrever esse verso hoje, eu diria assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume da maioria. Mas o escritor aos Hebreus diz: como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, quanto vedes que o dia se aproxima. Então precisamos estar juntos, irmãos. A igreja é uma chama. Nós estamos na época junina, né? E eu me lembro quando eu era jovem, que morava lá na Coab, na VP11, casa 8. Na nossa rua a gente botava bandeirinhas, cada casa fazia uma fogueira de São João lá, e a gente comia, tinha canjica, tinha tanta coisa gostosa, os vizinhos se sentavam à porta, a gente batia papo. Naquela época era assim, hoje não se pode fazer mais isso. Fogueira, para lembrar São João, como se a gente fosse celebrar São João. Mas aquilo era gostoso. E a fogueira me lembra que a igreja é uma fogueira. Cada tição que está ali, junto, faz aquela labareda. Mas se você puxar um graveto da fogueira e deixar à parte, o graveto vai esfriar, vai esfriar, vai esfriar e apagar. Tem muito crente com a chama apagada, que precisa ser reavivada. E a gente reaviva essa chama onde? Sozinho em casa, trancado no quarto, vendo televisão, assistindo a pregação pela TV? Não, irmãos, a gente aviva vindo ao culto, celebrando com a igreja, tentando cumprir com os mandamentos de Deus, para que a gente possa expressar o nosso amor, porque dízimo é prova de amor, é prova de santificação. Cada real que nós entregamos santifica a Deus, santifica aquilo que nos resta. Dízimo não é tributo, não é imposto, dízimo é um ato voluntário. Alguém diz assim: pastor, eu estou com os dízimos atrasados, como é que eu faço para regularizar? Eu digo: meu irmão, dízimo não é tributo, não é imposto. Você faz um compromisso com Deus hoje, a partir de hoje eu vou ser um dizimista fiel. Porque dízimo, quando a gente não entrega o dízimo, nós estamos em pecado. A gente pensa que está em pecado, é o irmãozinho que adulterou, olhou para uma mulher casada, transou com ela, está em pecado. Mas se você não é dizimista, você está em pecado, igualzinho o irmão adúltero. É que a igreja acha que pecado é adultério. É o irmãozinho que furtou. Mas o irmão que não é dizimista, ele está em pecado. Você sabia disso? Mas a gente acha que está em pecado, foi o irmãozinho que adulterou. Não pode vir à igreja, não pode mais subir para o louvor, não pode tocar, não pode lecionar, não pode estar na classe. E o irmão que não é dizimista? Pode? Você imagina um não dizimista na diretoria da igreja? Nós estamos em pecado quando nós não cumprimos com os mandamentos do Senhor na nossa vida. Não é tributo nem imposto, mas é um ato voluntário. É um reconhecimento de que não apenas o dízimo, mas todos os meus bens pertencem ao Senhor. Por isso que o escritor diz assim: trazei todos os dízimos. Todos. O que significa todos? Todos significa todos. Então, o seu salário, a sua pensão, a sua renda, o seu lucro, desde que a sua renda seja compatível com o Evangelho, não vá trazer como dízimo a propina que você recebeu do político, nem vá trazer como dízimo aquele dinheiro que você recebeu porque você jogou na loteria esportiva. O seu dízimo é compatível com a sua renda. Preste atenção nisso, irmãos. Não tentem ao Senhor. E o escritor diz: para que haja mantimento na minha casa, o azeite não pode faltar nas lâmpadas que iluminam a esperança. Olha só, se você é dizimista fiel, quando o pregador aqui ganha uma vida para Jesus, e a igreja precisava se alegrar com isso, você pode dizer assim:
O dízimo que eu entrego nesta igreja ajuda o meu pastor a ganhar vidas para Jesus. O dízimo que eu entrego na minha igreja ajuda a fazer com que a lâmpada não se apague nesta igreja, que não falte azeite, que não falte unção, que a obra desta igreja não sofra solução de continuidade, porque os ministros são lâmpadas de Deus que presidem os atos de culto, os atos de adoração. Olha só, já passou o dia do pastor, né, que foi domingo passado, mas serve. Alguém disse, foi um poeta que disse isso, não fui eu não. Pastor é o advogado que defende as almas ajoelhado. Você concorda? O pastor é o médico que receita os remédios que estão na bula da palavra de Deus. É o enfermeiro que faz os curativos nas feridas da alma. É o eletricista que liga a luz da casa em trevas. É o bombeiro que apaga o fogo das discórdias. É o padeiro que serve o pão do céu. É o psicólogo que destrincha os segredos do coração. É o professor que ensina a viver. É o juiz que celebra o casamento, é a unidade dos casais. É o ancião que aconselha. É o jovem que dá ânimo. É o menino que dá alegria. Cada vez que seu pastor ganhar vidas para Jesus, você dirá, eu tenho parte nesse ministério. Ah, eu não sou pregador, eu não sei ganhar vidas para Jesus, mas quando meu pastor ganha uma vida para Jesus, eu participo disso. Eu estou ajudando a manter a chama acesa na vida desta igreja. Não é? E a palavra de Deus diz assim, a última parte do verso de Malaquias 3,10, fazei prova de mim. Olha só, fazei prova de mim, faça isso. Se você não vai ser abençoado, é o Senhor que diz isso, fazei prova. Eu abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós bênção sem medida. O que é bênção sem medida? No Salmo 23, que é um salmo lá do Velho Testamento, diz que o meu cálice transborda. O que é cálice transbordante? Você enche um copo d'água, você encheu demais, a água derrama. E essa é a figura. Deus quer derramar bênçãos, fazer com que elas transbordem na nossa vida. Não é bênção aos pouquinhos, não. Aliás, há um hino que diz, chuvas de bênçãos, gotas somente nós temos. Chuvas, rogamos a Deus. Deus quer mandar chuvas de bênçãos. Não são gotas em doses homeopáticas. Deus quer fazer transbordar o seu celeiro. Mas lembre-se da palavra de Jesus, aquele que me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada, e eu me manifestarei a ele. Que Deus abençoe os irmãos, levem esta palavra no coração. Hoje à tarde torçam para o Brasil, mas venham adorar o Senhor à noite. Vamos encher esse lugar de servos e servas do Senhor, com o coração avivado, com a chama ardendo no seu coração, por amor a Jesus. Vamos estar juntos, louvando e bendizendo o nome do Senhor.